Estás disposto a converter-te todos os dias? Estás disposto a viver com teu Deus todos os dias? Abraçá-lo na cruz, no abandono. Abraçá-lo na dor, no silêncio de amor. Queres tudo ou nada? Queres Deus ou o que passa? Se queres o amor, não temas a dor. Se queres a vida, não temas a morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito boa noite para você, para a sua família que está conosco nessa quinta-feira, ao lado da Mãe Aparecida e do Sagrado Coração de Jesus, que encerramos o mês ontem também, né, Mateus? Isso mesmo, que momento especial que foi, né? Mas todo dia é o dia do Sagrado Coração de Jesus também, que caminha conosco, né? Esse coração aberto, né, Mateus? Isso mesmo, eu escutei isso domingo, né? Que as nossas cicatrizes, as nossas feridas vão cicatrizando, mas o coração de Jesus nunca cicatrizou. E as feridas de Jesus nunca cicatrizaram. Até o padre que falou isso, falou assim, às vezes as pessoas me perguntam por que nas imagens as feridas de Jesus sempre aparecem abertas, né? Porque as feridas de Jesus nunca cicatrizam, para que quando as nossas estiverem abertas, as dele possam jorrar o seu sangue, verter o seu sangue e nos curar. Eu achei tão bonito isso, né? Isso é profundo, lindo mesmo, né? E quantos santos que tiveram essa graça de ter os estigmas de Jesus também, né? Padre Pio, vários santos também teve. Né? Na nossa atualidade, agora no século passado, né? Nos anos 1800 e 1900, tiveram muitos, né? Que hoje em dia são beatos, ou que às vezes não são, mas receberam os estigmas de Cristo. Tem algumas histórias bem interessantes nesse sentido, de pessoas que vertiam sangue, né? Algumas irmãs, é bem interessante. Mistérios de São Deus. Os fatos da nossa igreja, né? Uma boa noite, Mateus. Boa noite. Boa noite ao menino da Pascom. Você e sua família sejam bem-vindos nesse dia 1º de julho, iniciando esse mês na companhia da Mãe. Que ela possa nos ajudar a bem vivenciar a palavra de seu Filho Jesus, a nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue e sermos pessoas iluminadas pelo Espírito Santo. A gente vai falando aqui, conversando e esquece de dar boa noite, né? Boa noite, Fabrício. Boa noite aos meninos do estúdio. Boa noite especial a você que reza com a gente a partir de agora pelas redes sociais Aparecida Terra Roxa, iniciando este mês de julho. Seja bem-vindo, mês de julho, né? Adeus para o mês de junho, que foi muito bom, o mês do coração de Jesus. Abençoado, né? Abençoado. E adeus, confiamos o mês de julho, que virá, muitas coisas novas por aí, muitas novidades aqui no nosso programa também, né? Mas deixa isso para depois. Vamos agora, o importante é estar na presença da Mãe Aparecida com todo o seu carinho e intercessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Coloquemos todas as pessoas que nos pedem oração, e que são muitas, as intenções que estão na urna das intenções, tantos pedidos pessoais, né, Mateus? Muitas pessoas ligam, pedem, façam uma oração por mim, pela minha família, por isso, por aquilo. Todas essas intenções estão colocadas aqui debaixo do manto da Mãe Aparecida. Que ela possa
os cobrir e levar até Jesus a sua intenção, o seu pedido também. E por cada um de nós que estamos aqui, por nossas famílias, rezemos a Mãe dizendo. E também rezemos agradecendo o momento de oração que tivemos ontem às 18h30, Nossa, né, que Mateus? maravilha! A graça de Deus que nos proporcionou para estarmos unidos em oração. A oração move montanhas, tem poder de curar e de restaurar cada um de nós. Agradecendo a todos que participaram também, dizemos: infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E como todos os dias, hoje temos uma palavra do Evangelho para iniciarmos Temos esse mês de julho. Um evangelho todo especial nesse dia 1º de julho e que você pode acompanhar com a gente. Então, pega lá a Bíblia, anota a citação. Gente, participe da palavra de Deus. Pegue a palavra de Deus, sinta o peso, a textura, sinta as palavras, sinta o calor da palavra de Deus. Às vezes parece que a gente está aqui falando fantasia. Não! Quantos e quantos testemunhos temos de pessoas que realmente, pela palavra de Deus, se transformaram. E assim deve acontecer com a gente também, e acontece se a gente permitir. Então você pode participar com a gente do evangelho deste dia, que é lá no evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 1 ao 8. Mateus 9, do 1 ao 8. Vamos lá, Fabrício? Vamos lá. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E de fato, né, que poder que o Senhor nos dá. Ah, Mateus, como assim? Quando nós rezamos, quando as nossas mãos se unem para a oração, quando o nosso coração se coloca em prontidão, quando os nossos joelhos se dobram diante do Santíssimo, céus e terras se movimentam e o inferno se abala. Isso é o poder da nossa fé, que nós já falávamos lá desde domingo. Olha só, estamos na quinta e ainda estamos falando disso, né? Nossa fé tem poder, nossa ação tem poder se está em Jesus Cristo. Por quê? Porque é para Cristo que nós somos feitos. É por Deus, para Deus e em Deus que nós existimos. Assim como o padre diz lá na doxologia, que bicho é esse, né? Doxologia é aquela oração, quando ali, durante a espécie eucarística, durante a liturgia eucarística, né? O padre consagra o pão e o vinho, então ele transforma em pão e vinho em corpo e sangue, transformou, beleza. Tem toda a oração eucarística e no final ele pega o cálice e a hóstia, levanta e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. E continua a oração, não é? Então isso se chama doxologia, porque é naquele momento que o sacrifício de Jesus está sendo entregue ao Pai. Até E só então, o padre pode fazer essa oração, né? só o padre. Ordenado, né? Até então, o sacrifício estava ali sobre o altar. E naquele momento o padre oferece. Mas por que só o padre pode fazer? Lembra antigamente, esse exemplo eu gosto bastante. Lembra antigamente, Fabrício, que as casas tinham aquela clarabóia que saía para o teto? Hoje em dia a gente chama de teto solar, né? Mas antigamente se tinha Sim. aquilo, né? Então, nossas clarabóias de leigos, elas são fechadas. Eu gosto de usar esse exemplo, acho bonito, né? São fechadas. Em que sentido? Quando nesse momento da oração eucarística ou da liturgia, nós assumimos posições que não são nossas, nossas orações param no teto. Mas quando o padre é ordenado, naquele momento, existe um momento no ritual que ele faz assim. Ele chega diante do bispo, o bispo unge as suas mãos, aí ele vai
ata as mãos dele, aí vai lá para o pai e para a mãe. O que o pai e a mãe faz, Fabrício? Desamarra. Desamarra. E o que acontece depois? Ele abençoa os pais. A primeira bênção de um sacerdote é para os seus pais. Então ele abençoa o pai e a mãe, todo mundo chora, se abraça ali, e ele volta para o altar. E quando ele volta, ele vira para o povo e mostra as suas mãos espalmadas. Por quê? Porque ali, na sua mão, está o poder sacerdotal, que ele vai ter para sempre. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele tem esse poder para sempre, dependendo se ele deixa de exercer o ofício ou não. É igual um médico, estudou, vai saber pro resto da vida, né? E naquele momento, a clarabóia do padre se abre, né? Igual o desenho do Mr. Bean, lembra que descia aquele foco de luz? E assim, então quando o padre reza, ele está na pessoa de Cristo, e a oração dele sobe. Às vezes nós temos alguns costumes de estender a mão, de rezar junto. Gente, esquece tudo isso. Palavra de quem está aqui todos os dias, não que eu seja melhor que alguém, mas a gente está sempre em constante contato com liturgistas, né, Fabrício? Se aperfeiçoando para poder dizer isso. Isso é modismo, não precisa. Nos concentremos naquilo que é essencial. E a hora que o padre eleva o cálice e a hóstia, então ele recita por Cristo, com Cristo e em Cristo a sua oração, vou dizer aqui porque não é minha oração, é dele, é só ele que pode dizer, assim como a oração pela paz, não é? Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos e assim por diante, e a gente insiste em rezar junto, não é para rezar junto, né? E como todas as outras. Então ele oferece a Deus o sacrifício, e nesse momento, então, a graça de Deus acontece em nossa vida, os nossos pecados, eles são perdoados, então nós temos essa oportunidade de ver o céu. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, não é? Porque justamente nós não somos feitos para a terra. E o sacrifício de Cristo se é oferecido a Deus em nosso nome, não é? Por quê? Justamente porque é para o céu que nós somos feitos. Essa é a realidade que nós vamos contemplar, Jesus Cristo face a face conosco. Mas nós sabemos que muitas vezes as situações da vida, os pecados da vida nos impedem, né? Olha só, isso tem aqui nesse material que a gente está usando, tem um texto muito interessante que diz assim: o paralítico simboliza o ser humano, ou seja, nós, impedido de caminhar para a sua meta. Todos nós temos uma meta de vida, né? Seja constituir uma família, seja na profissão, seja na vida religiosa, todo mundo tem. Somos seres a caminho. Não estamos em casa onde nós estamos aqui. Por quê? Porque a nossa casa não é aqui. Aqui não é a nossa morada. Nós levamos alguma coisa daqui? Não. Nós permanecemos aqui para o resto da vida, Fabrício? Também não. Então a nossa morada é o céu, e nós devemos construir a nossa morada lá. Só que muitas vezes nós somos impedidos de enviar o nosso material de construção lá para cima, que é pela oração, que é pelos sacramentos, que é pela experiência com Deus. Por quê? Pelo pecado. O pecado nos impede de caminhar. É uma paralisia interior que nos torna imóveis. Quantas pessoas, e às vezes nós mesmos estamos imóveis por conta do pecado. O pecado não deixa a gente dar um passo, por quê? Porque nos lembra que a gente é inseguros, porque nos lembra que a gente é infiéis, porque o intuito do pecado, né, Fabrício, é sempre estar o quê? Sempre estar jogando na nossa acusando, cara, né? sempre estar acusando, sempre estar jogando na nossa cara aquilo que a gente é, ou seja, pó, que você não pode, que você não consegue, que não é para você. Isso nos paralisa, nos dá medo. Igual Adão e Eva, né? Igual Adão e Eva. Imobilizados, não conseguimos atingir o alvo, chegar à própria meta. Na Bíblia, a palavra mais usada para designar o pecado significa errar o alvo. O pecado é justamente isso, errar o alvo, não atingir a meta. Muitas vezes nós até queremos ser de Deus, nós queremos ser pessoas boas, mas vem o mundo e vral na gente, e passa uma rasteira. Com o quê? Com o nosso orgulho, com a nossa inveja, com a nossa ganância, com aquela conversinha de Cerca Lourenço que fica no nosso ouvido, e quando a gente vê, a gente foi levado embora, e o trem passa o rabo na gente e faz a gente cair. Então hoje Cristo olha para nós, e assim como para esse paralítico diz: levanta-te, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. E aqui Jesus não queria dizer que os pecados dele faziam ele estar paralítico, doente, enfermo fisicamente. Isso também acontece? Acontece. Mas naquela época se tinha aquele pensamento de que se você tem alguma doença, você foi amaldiçoado. Doença era sinal de maldição. Morte era sinal de maldição, e Cristo veio tirar isso. Não, chega desse ranço.
Doença não é sinal de perdição, não é sinal de maldição de Deus. Pelo contrário, é momento de purificação, onde Deus também nos encontra. Para voltarmos a Deus, né? Isso mesmo. Então, quando o Senhor diz, os teus pecados estão perdoados, é dessa paralisia emocional, dessa paralisia religiosa, que nós somos tirados. Que muitos estão aqui, frios, aí quando a gente vai fazer as preces, a gente coloca lá, pela frieza, pelo relaxamento da fé. É justamente por isso, porque muitas vezes nós vamos nos acomodando, nos sedimentando e deixando que tudo vai ficando em cima, nos deixa pesados, parados, imobilizados, e a gente não consegue reagir. E aí a gente deixa passar a oportunidade da salvação. Muitas vezes nós precisamos pedir para o Senhor que nos lave com o seu sangue, que nos inebrie, que nos faça participar do seu reino. E é por isso que nesse mês de julho, hoje, dia 1º, né, considerado uma festa da igreja que muitos nem conhecem, que é a festa do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é a mesma coisa da festa de Corpus Christi? Não. Tem um significado diferente, que eu quero até ler para vocês aqui. A devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus remonta à igreja nascente, ou seja, lá antigamente. Sobretudo em referência ao sangue de Jesus derramado na cruz, e também em alusão ao sangue de Cristo na Eucaristia. Foi, porém, no século XIX, que São Gaspar del Búfalo empreendeu grande campanha na propagação dessa devoção, cujo reconhecimento pela Sé Apostólica, ou seja, a Igreja, o Vaticano, o Papa, permitiu a composição da missa e ofício próprio, por ordem do Papa Bento XIV. Por isso, até hoje, São Gaspar é reconhecido pela Igreja Católica como o apóstolo do preciosíssimo sangue. Devido ao Papa Pio IX, a devoção foi estendida a toda a Igreja e foi estabelecido o dia 1º de julho como seu dia. Isso porque em 1848 ele foi expulso de Roma por forças revolucionárias, isso o Papa Pio IX. E no ano seguinte, em 1849, invocando e dando graças pelo sangue derramado por Jesus, por amor aos homens de todos os tempos, os exércitos franceses permitiram-lhe voltar, após um ataque que durou de 28 de junho a 1º de julho. Assim, o sumo pontífice seguinte, São Pio X, criou esta festa, situando-a no dia em que o seu antecessor, Papa Pio IX, lhe foi possível voltar a Roma, onde está a cadeira de Pedro, onde está fundamentada a sede da igreja e de onde Cristo, através do seu vigário, que é o Santo Padre, o Papa, governa a sua igreja. Então está vendo, minha gente, o poder que Cristo tem de nos purificar, de nos dar força, de nos fazer continuar, de nos livrar daquilo que tem nos pesado, nos paralisado. É só abrirmos os olhos que a graça vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos consagremos à Mãe, né, Mateus, nesse dia em especial, pedindo que ela abençoe esse mês de julho. Seja um mês abençoado para nós, nossas famílias, nos livrando dessa pandemia, nos ajudando a, de fato, viver esse tempo com esperança, com amor e sempre confiando na misericórdia de Deus. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço em toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que logo mais, daqui um pouquinho, daqui uns 10 minutinhos, temos quase lá. Adoração ao Santíssimo. Você é nosso convidado especial para estar aqui, diante de Jesus no altar, fazendo o seu momento de oração pessoal com o Senhor. Você é nosso convidado, estamos te esperando. Amanhã temos entardecer às 18 horas e no final de semana temos as missas nos horários costumeiros. Até daqui um pouco, uma boa noite para você, para a sua família, um bom descanso. Descanse e espere no Senhor, pois vale a pena. Boa noite, Mateus. Boa noite, menino da Páscoa. E lembrando que amanhã também, primeira sexta-feira do mês, às 8h30, tem a missa do apostolado, verdade. né?
aqui na Igreja Matriz. Então, boa noite, Fabrício, boa noite aos meninos do estúdio, boa noite especial a você que rezou com a gente nesta quinta-feira. Corre aqui para a Adoração ao Santíssimo, daqui a pouquinho também transmitido pelas redes sociais. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua contribuição na evangelização, curtindo, comentando, compartilhando e aproveitando deste momento. Tudo diretamente do carinho de Nossa Senhora, do coração de Jesus, para a sua casa, para você e sua família. Boa noite, povo de Deus! Teu Pai, o que tens feito de tua vida, onde mora teu coração, para onde vais, por quê, ou apenas vais. Só Ele é o caminho, o princípio e o fim. Tua vida é preciosa demais pra mentir.